Pessoal, aqui é o Ed com mais uma aula de gramática para vocês. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa temática da sintaxe, né? Ao estudo da relação entre os termos dentro de uma frase, né? De uma oração. E a gente já está praticamente no final. Eu já apresentei para vocês as principais funções sintáticas e hoje a gente vai mais dar uma olhada, hoje é uma aula bem curta, a gente vai dar uma olhada mais nos casos particulares, certo? Acho que a aula hoje, se pá, eu não passo de meia hora hoje, talvez, né? Não passo de meia hora, vamos tentar deixar vocês um pouco menos apreensivos. Ok? Hoje a gente vai começar dando uma olhada nas funções da partícula C, né, que é um termo bem versátil, né, da língua. Ele é utilizado para diversas construções sintáticas, né, ele admite diversas funções, diversos papéis, né, dentro dessas construções. E das aulas anteriores, a gente vai ter até uma revisão de alguns casos, né, que eu apresentei para vocês nas aulas passadas sobre agente da passiva, sobre voz passiva e voz ativa. A gente vai dar uma olhada que o C ele admite, né, a partícula passivadora. Como eu ensinei para vocês nas aulas passadas, nós temos a voz passiva sintética e a voz passiva analítica, né? A voz passiva sintética, você necessita do quê? Você necessita de um verbo auxiliar, né? E do verbo principal no particípio, certo? No modo particípio. Na voz passiva, você necessita de utilizar do uso da partícula C, né? Ela marca a voz passiva sintética. Mas essa partícula ela deve estar ligada, ela admite a voz passiva sintética, né? Somente se ela estiver ligada a um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto, ele, lembra das nossas aulas anteriores, é o que se liga por meio do objeto, é o que se liga com o objeto sem a preposição. Ele não pede preposição na regência dele, certo? Pode haver um caso de objeto direto preposicionado e ser uma opção estilística do autor, né? Em muitos textos antigos que a gente vê, né? Certas construções, mas aí no caso ele é facultativo, né? No caso do verbo transitivo indireto, na regência dele a preposição ela é obrigatória, certo? Como por exemplo, a gente pode ver aqui, deixa eu ver, de verbo transitivo direto. Sei lá, vendem-se casas. A gente vê muito em anúncio, né? Vender é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa, certo? Vendem-se casas. Casas são vendidas, se você fosse passar aqui para a voz passiva analítica, né? Não sei quem vendeu, porque elas estão sendo vendidas. Não sei qual que é o agente da passiva aqui no caso. Lembre-se que no caso, na voz passiva sintética, a gente sempre omite o agente da passiva, certo? E, sei lá, quer outro exemplo? Amolam-se facas, por exemplo. Que a gente tem o verbo amolar, né? Que é um verbo transitivo direto também. Quem amola alguma coisa. Amolam-se facas. Facas são amoladas, certo? E no caso da nossa partícula C, ela está ligada a um verbo transitivo indireto, a um verbo de ligação ou a um verbo intransitivo, né, que é o que não pede complemento, lembra? Ou mesmo a um verbo transitivo direto, só que em caso de objeto direto preposicionado, a gente tem um índice de determinação do sujeito, certo? E lembra do nosso sujeito indeterminado lá das aulas anteriores, né? No caso, a gente tem... a gente pode ter o verbo flexionado na terceira pessoa do plural, como por exemplo, pegaram o meu lápis. Aqui no caso, perceba que não confundir com o sujeito oculto, né? No caso, não tem... Vocês poderiam falar, qual que é o sujeito aqui? Eles, né? Eles pegaram o meu lápis. Mas aqui, de acordo com a norma gramatical, a terceira pessoa aqui, se não houver um contexto anterior em que se especifique quem é essa terceira pessoa do plural, o sujeito ele é considerado indeterminado, certo? Então, vocês sempre olhem para o contexto, certo?
Aqui, como eu só joguei, então eu não dei o contexto de quem, eu não sei quem, sei lá, quem pegou meu lápis. Então, pegaram meu lápis aqui, como está na terceira pessoa do plural, ele é um sujeito indeterminado, certo? Esse daqui é o sujeito indeterminado que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Agora, se a gente quiser, tem um outro modo de fazer um sujeito indeterminado, né? Que é por meio da partícula C. Aqui a gente pode, sei lá, exemplos. Necessita-se de voluntários no hospital. Agora com os coronavírus, né? Necessita-se de voluntários no hospital. Perceba que aqui, que nem aqui, ó, eu não estou concordando com o sujeito aqui, né? O casas, aqui você percebe que tem sempre aquela regra, né? O verbo concorda com o sujeito, né? Casas aqui está na terceira pessoa do plural, vender aqui também está flexionado na terceira pessoa do plural. Isso aqui não acontece, certo? Perceba-se que aqui não é, o sujeito ele está indeterminado, né? Necessita de voluntários. Quem necessita, certo? Então, outro caso aqui, né? No caso aqui, isso aqui necessita, quem necessita de alguma coisa, né? Então, um verbo transitivo indireto. Deixa eu ver, um verbo de ligação aqui. Neste lugar, se é tratado mal. Perceba que aqui a gente tem um verbo de ligação, né, que é o verbo ser, e que aqui o verbo a partícula C, ela não está aqui em ênclise, como é nos exemplos anteriores que eu dei aqui. No caso, ela está em próclise, né, que ela está antecedida de um advérbio. Eu vou também dar aula para vocês de colocação pronominal mais lá para frente, né. E aqui também, no caso, ele é um índice de indeterminação do sujeito, né? Ele não é um verbo transitivo direto, nem um verbo de dupla regência, né? Então, caso ele esteja ligado a um verbo de ligação, como no caso do verbo ser, ele é interpretado como um índice de determinação do sujeito, certo? Um verbo intransitivo agora, deixa eu ver. Levanta-se cedo nesta casa, por exemplo. Ele levanta, né? Quando a gente diz ele levanta, acabou, certo? Já tem o sentido completo, né? Ele não precisa de complementos a mais, né? Certo? Então, como esse verbo é intransitivo, né? E ele se liga aqui, a partícula C se liga a esse verbo, então também é considerado como índice de determinação do sujeito, e o sujeito da sua oração é indeterminado, portanto, certo? No caso de um verbo transitivo direto. Preposicionado, né? De objeto direto preposicionado. Ama-se a Deus, por exemplo. Certo? Que a gente vê mais... Isso aqui é mais uma exceção, né? A gente vê mais em construções arcaicas, em textos religiosos, certo? Como eu peguei esse exemplo aqui religioso, né? Mas ele existe, né? E aqui no caso, quem ama, né? O verbo amar, né? Qual que é o verbo? O verbo é o amar. E o verbo amar é transitivo direto, né? Ele não pede complemento. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa, certo? Ama-se a Deus, certo? Mas perceba que essa preposição aqui não é obrigatória, né? Se a preposição não é obrigatória, se o verbo ele não pede preposição para exercer o sentido dele, né? Então a gente tem ele como um VTD, certo? Então amar é um VTD. E aqui seria um objeto direto preposicionado, certo? Então, como isso é um caso de um objeto direto preposicionado e o C está ligado ao verbo transitivo direto, a gente tem um sujeito indeterminado. Portanto, o C é um índice de caracteriza-se como índice de indeterminação do sujeito, certo? A gente tem também o caso dos pronomes reflexivos, né? Que é quando
a ação, o sujeito, a gente já viu nas aulas anteriores, né? Ele é agente e paciente ao mesmo tempo, né? Então ele pratica a ação e ao mesmo tempo ele sofre a ação, né? E ele admite, né? Eu coloquei aqui, ele admite a substituição por a si mesmo e a si próprio, né? Como no caso, por exemplo, a gente também pode ter as funções de sujeito aqui, de objeto direto e de objeto indireto. E no caso, por exemplo, de sujeito, tem uma construção muito específica em que o pronome reflexivo ele assume a função de sujeito, né? Que é quando ele pode ser sujeito de um verbo no infinitivo, né? Como por exemplo, o garoto deixou-se levar pelas influências, né? Esse C aqui está caído. Esse C aqui, ele é sujeito do verbo levar, né? Deixou-se levar, né? Porque quem deixou o garoto, né, é o sujeito do verbo deixar aqui, né? E o C é como se ele estivesse retomando o garoto, né? Indicando que ele também é agente paciente da ação, né? E também, no caso aqui é um pronome reflexivo, né? E também por aqui ser por aqui ter dois verbos, né? Então são necessários, né? Aqui dois sujeitos no caso, né? Isso aqui não é uma locução verbal, não é que nem na voz passiva analítica em que se tem um verbo auxiliar e um verbo principal, né? Então aqui o C ele é o sujeito do verbo levar, certo? Ele acaba sendo considerado. Em objeto direto, a gente pode ter, deixa eu ver, sei lá, eles se cumprimentam. Todas as vezes que se encontram. Esse primeiro C aqui, perceba que ele é um objeto direto dos verbos, esses dois Cs, né? Esse primeiro C não, esses dois Cs aqui. Esse primeiro C, ele é objeto direto do verbo cumprimentar, né? Cumprimentam. E esse segundo C é sujeito não. Esse primeiro C é objeto direto do verbo cumprimentar. E esse segundo C é objeto direto do verbo encontrar. Certo? E a gente, no caso aqui, eles é o sujeito, né? Eles cumprimentam, né? Eles se cumprimentam. E o C, ele marca o objeto direto, certo? Deixa eu ver. No caso do objeto indireto, ele, sei lá, ele se dá o direito. Nossa, tá ficando muito grande, né? Putz, eu acho que eu vou ter que apagar algumas dessas coisas aqui. Depois vocês revêem no vídeo. Ele se dá o direito de questionar o problema, sei lá. Aqui dar, ele é um verbo de dupla regência, né? Quem dá algo a alguém, né? No caso. E ele se dá, né? Como ele está sendo o alvo daquilo que ele se dá, o direito, no caso, né? Então, ele é o objeto indireto, certo? Então, aqui a gente tem os casos de pronome reflexivo, né? E, basicamente, o pronome recíproco, né? Ele
também é caracterizado também como reflexivo, mas ele tem um contexto de mutualidade, né, que é quando o sujeito ele tem mais de um elemento e um exerce uma ação sobre o outro, né, cada qual é agente e paciente simultaneamente, né. A gente pode ter como exemplo, não sei, os lutadores olhavam-se ameaçadoramente. Ameaçadoramente. Deixa eu ver. E aqui, esse C aqui, no caso, a gente pode caracterizar ele como um objeto direto, né? Porque quem olha, olha alguma coisa, né? O verbo olhar ele é um verbo transitivo direto. E como os lutadores eles já são, né, o sujeito, o se aqui ele marca também que eles também são alvo, né, desse olhar, né, dessa ação de olhar. Então, portanto, objeto direto. A gente pode também ter um caso de objeto indireto. Deixa eu ver aqui. Pensar. Deixa eu ver. Aqueles irmãos gostavam-se muito. Por exemplo. Gostar aqui é um objeto. Aliás, desculpa. Gostar aqui ele é um verbo que é um verbo. Caramba. Gostar é um verbo transitivo indireto, né? Quem gosta, gosta de alguém, certo? Ou de alguma coisa, né? Aqueles irmãos gostavam-se muito, né? No caso, os irmãos são sujeito e o se aqui ele marca que os irmãos também são um alvo da ação de se gostar, né? Eles se gostam, né? Então aqui eles também são um objeto indireto, certo? E a gente também tem, além do pronome recíproco do caso reflexivo, a gente também tem o caso de partícula integrante, né? Que é quando nós temos os verbos pronominais. O verbo pronominal, ele é um verbo em que você não pode desvencilhar a partícula do próprio verbo, né? Ele é essencial, né, para o funcionamento do verbo. Como, por exemplo, um exemplo clássico que até altera, né, o sentido do verbo, por exemplo, é o verbo lembrar-se, né? Quando a gente o verbo lembrar, ele tem três regências, né? Ele pode ser pronominal, ele pode ser verbo transitivo direto e indireto, e ele pode ser também o verbo intransitivo. No caso do verbo pronominal, quando você quer recordar de alguma coisa, né? Por exemplo, lembrei-me da prova, né? Lembrei-me da prova aqui, então, é quando você tem um sentido de recordar de alguma coisa, né? Ou lembrou-se da prova, né? Que a gente está falando do se, né? Mas o me também pode ser usado. Certo? Lembrou-se da prova. No caso do objeto direto e indireto, lembrou o filho... A mãe lembrou o filho da prova. Por exemplo. Perceba que aí eu quero alertar alguém de alguma coisa, né? Eu quero dar um recado, né? No caso aqui, não tem esse sentido de dar um recado, né? De dar um memorando, a gente tem um verbo intransitivo, né? E no caso, se a gente tem um verbo intransitivo, desculpa, a gente tem um verbo de dupla agência, a gente tem um verbo transitivo direto e indireto. Desculpa.
No caso, agora se for um verbo intransitivo, a gente, por exemplo, ele lembra o pai. Ele se assemelha ao pai, certo? Verbo intransitivo. Não, não é um verbo intransitivo, desculpa. É um verbo transitivo direto. Eu estava viajando aqui. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é um verbo transitivo direto. Aí, não, é um verbo transitivo direto, sim. Quem lembra, lembra alguma coisa, certo? Quem lembra no sentido de se assemelhar, né? De parecer com alguém, né? Então, ele lembra o pai, certo? Então, perceba que quando a gente muda a regência aqui, a gente muda a própria... Já adiantando um pouco do tema de regência para vocês, né? A gente muda a própria semântica, né? Também, outro exemplo também que a gente pode dar é com o verbo assistir, né? É um exemplo clássico, né? Ele pode ser tanto um verbo transitivo indireto quanto um verbo transitivo direto. O verbo no caso do verbo transitivo indireto, no caso, né, assistir ao programa de televisão. Né? Eu fui espectador desse programa, né? Fui telespectador desse programa, né? Eu visualizei, né, esse programa, eu acompanhei visualmente esse programa, né? Assisti ao programa. Agora, por exemplo, assisti o enfermeiro. Eu auxiliei o enfermeiro na tarefa dele. Eu fui assistente dele, né? Certo? Então, aqui, perceba que quando eu mudo a regência, eu mudo totalmente o sentido, né? E aí fala, nossa, você deu toda essa explicação onde você quer chegar, né? Então, no caso, a partícula é para reforçar o caso da partícula integrante nos verbos pronominais. Eles são essenciais, certo? Para o sentido do verbo. Não se pode se desvencilhar essas partículas dos verbos, certo? Como, por exemplo, a gente pode dar um exemplo meio pesado aqui, né? Suicidar-se, né? Não existe ele suicidou, né? No caso. Esse é até um exemplo meio curioso, né? Porque o sui, né? Ele quer dizer a si próprio e o sida quer dizer de aquele que mata, né? Como homicida, fratricida, regicida, né? Então aqui no caso seria até um pleonasmo, né? Mas foi um pleonasmo certo que ficou consolidado na língua. Mas na frente vocês também vão aprender o que é pleonasmo, né? Eu vou falar para vocês em figuras de linguagem, né? Mas aqui nesse caso, por exemplo, ele suicidou-se, né? Ele se suicidou, né? Desculpa. Que aqui a colocação pronominal que exige uma próclise, certo? Então aqui é uma das funções da partícula C, né? No caso, ele... Deixa eu ver. Outros exemplos também. Ele se suicidou ou também... esqueceu-se da prova. Né? Esse também é um verbo pronominal. Deixa eu ver. Orgulhou-se do resultado. Certo? Aqui são partículas integrantes, certo? Não é índice de determinação do sujeito. Você sempre tem que, aqui no caso, olhar para o verbo, certo? Sempre quando vocês vão fazer análise sintática, tenta pesquisar um pouco sobre a regência do verbo, certo? Sobre a transitividade do verbo. Se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto. Vocês têm que manter isso na cabeça sempre, isso é essencial. Certo? E o C também ele pode ser uma partícula expletiva, né? Uma partícula expletiva ela tem o uso com verbos intransitivos e a função
Partícula expletiva é da ênfase, né? Ela é um recurso estilístico também, assim como a gente tem aqui no objeto direto preposicionado, né? Ele é dispensável, é um recurso dispensável, né? Então, por exemplo, a gente e também esse recurso ele pode dar um ar de ênfase de espontaneidade, né, também, né? Por exemplo, o aniversariante sumiu-se entre os convidados. Aniversariamente, o aniversário... Eita, tô esquecendo de escrever, galera. Tô esquecendo como escrever. Aniversariante. Aí, sumiu-se entre os candidatos. Convidados. Candidatos. Candidatos são vocês, estão prestando vestibular. Convidados. Tá? Então, aqui a gente tem uma partícula expletiva, né? Perceba que aqui a gente não tem um verbo pronominal, né? O aniversariante sumiu entre os convidados. Se a gente quisesse tirar isso aqui, não prejudicaria em nada o sentido da oração, né? Aqui a gente não tem um índice de indeterminação do sujeito, aqui a gente não tem reflexivo, né? É um pronome reflexivo, nem recíproco, nem nada, né? Então, aqui ele seria meramente um recurso de ênfase, certo? Então, além das funções da partícula C, a gente vai dar uma olhada também em funções sintáticas, né, dos pronomes relativos. Os pronomes relativos que eu já falei lá em morfologia, né? O que são os pronomes relativos, né? O onde, o quem, quando, cujo, que, o qual, a qual, certo? Ele sempre retoma tudo aquilo, né, que já foi dito, né? É um recurso coesivo, né? Mas ele tem valor de referência. Ele tem valor de retomar, né? Diferentemente por exemplo, de uma conjunção, né? Que é um mero recurso de ligação. Ele não tem representação nenhuma, certo? A gente pode... E aqui é uma dica de ouro, né? O pronome relativo tem sempre a mesma função sintática que teria o antecedente dele, né? Aquele a quem ele está se referindo. Então, a gente pode ter... Deixa eu ver aqui exemplos. Para isso eu anotei, né? Porque tem bastante coisa. Deixa eu ver. Eu fiquei de escrever aqui. Por exemplo, ele encontrou o aluno que foi aprovado, por exemplo. Se que aqui no caso é o pronome relativo, né? Ele encontrou quem? O aluno que o aluno, se a gente pode aqui substituir esse que aqui por o qual, né? Perceba que o qual ele está concordando com o aluno. Então o que na verdade ele está tomando o aluno. Ele está retomando o aluno, né? Quem foi aprovado? O aluno. Então o que, perceba que ele é o sujeito dessa locução verbal, certo? Ele foi aprovado, né? Aprovar. Ele foi aprovado, certo? E aqui já tem o sentido já completo, né? Não precisa de mais nenhum complemento, né? Perceba. Aqui em objeto direto. Este é o livro que comprei, vai. Este aqui, no caso, seria o sujeito, né, do verbo ser, porque lembra que o pronome demonstrativo ele pode exercer a função do sujeito, né? Este é o livro, né? O livro que comprei. Certo? O que aqui, no caso, ele pode... o que aqui ele pode ser substituído por o qual, né?
E ele está retomando o livro. E aqui eu comprei, né? Perceba que aqui tem um pronome pessoal do caso reto oculto aqui, né? Da conjugação do verbo comprar. Eu comprei o livro, né? Então, o que aqui no caso ele está exercendo uma função de objeto direto. Perceba que comprar também é um verbo transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa, certo? Verbo, agora, no caso de um objeto direto. Objeto indireto. Deixa eu ver. Esta é a pessoa a quem me referi. Para fugir um pouco do que, né? No caso aqui, a quem. Esta é a pessoa, né? A quem aqui, no caso, refere-se a pessoa, né? A quem me referi, né? Eu me referi. Referi-me, né? Referir-se, né? No caso, perceba que aqui é um verbo também pronominal, né? Refiro-me a alguma coisa, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. A quem aqui, no caso, retoma a pessoa, né? Então, quem se refere? Eu me referi, né? Então, o a quem aqui, no caso, seria o objeto indireto, certo? Quem refere-se a alguma coisa, certo? Ele pede a preposição aqui. A regência do verbo referir-se, pede a preposição. No caso de um predicativo, por exemplo. Você não é mais quem foi um dia. Aqui a gente tem o quem, né? Vou mudar aqui a frase, peraí. Vou tornar ela mais simples. Não é mais a pessoa maldosa que foi um dia. Perceba que aqui é o que ele está retomando o que? A pessoa maldosa, né? Esse termo aqui. E a gente tem aqui um verbo de ligação, que é o verbo ser, né? Portanto, como a gente tem um verbo de ligação, a gente não fala em objeto, a gente fala em predicativo, certo? E aqui como a pessoa maldosa, no caso, é o predicativo, né? Então, e o que está retomando, então ele serve como predicativo, certo? Predicativo do sujeito, né? Você. Complemento nominal. Deixa eu ver. Vários foram os livros aos quais fiz alusão. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? Aqui a gente poderia transformar isso em também fiz alusão a vários livros. Perceba que esse aos quais está retomando vários livros, né? Então, no caso, como alusão aqui a gente tem... Lembra das aulas que a gente teve de complemento nominal, né? Alusão aqui, no caso, ele é um substantivo abstrato, né? E aqui há vários livros, no caso.
aos quais ele é um termo preposicionado, né? E aqui a gente lembra daquela dica lá que eu falei que a alusão os livros eles meio que são alvos, né, dessa alusão, né? Eles não são de certa forma posse, né? Então se o termo que está depois da preposição ele for o alvo do conteúdo dessa palavra a qual ele está complementando, então ele é um complemento nominal, certo? Ele não é um adjunto adnominal, certo? No caso de um agente da passiva, conheci o autor por quem foram escritas essas obras. Por quem? Aqui no caso, as obras, né, elas foram escritas, então elas são um agente paciente. Perceba que aqui a gente tem um verbo auxiliar, né, que é o verbo ser aqui no passado, né, no pretérito perfeito, né, elas foram. E escritas aqui é o particípio do verbo escrever, né, conhecer o autor por quem, né, então por quem aqui, então, o autor que escreveu, né, no caso, então ele é o agente da passiva, ele marca aqui o agente da passiva, certo? E o por quem, ele retoma esse termo, né, o autor. No caso de um adjunto adnominal, a gente pode ter, deixa eu ver, estes são os alunos cujas notas eu aumentei. As notas de vocês, no caso, né? Que vai todo mundo passar, tá? Daí, vai dar tudo certo, gente. Deixa eu ver. Daí, então, a gente tem aqui cujas, né? O cuja, ele é o quê? O cujo, cuja, cujos, né? Ele é um pronome relativo que denota posse, né? E tudo que denota posse, como a gente viu naquele comparativo que eu demonstrei para vocês, lembra? Na aula de complemento nominal, em que denota posse, por exemplo, amor de pai. Perceba que o amor aqui, no caso, ele pertence ao pai, né? O pai é o dono desse amor, né? Então, ele é... Então, aqui no caso, é um adjunto adnominal, né? Então, alunos cujas notas, né? Perceba que as notas, eles pertencem aos alunos, né? Então, ele aqui, ele relaciona, né? Ele dá uma relação de posse entre os alunos e as notas aqui no caso, né? Então, como ele é esse termo, ele denota posse, então ele é sempre um termo acessório, né? Esse pronome relativo. Então, ele sempre vai ter essa função de adjunto adnominal. E o aposto, né? Lembra que eu falei de aposto referencial, né? Aqui a gente tem um exemplo. Deixa eu ver. Todos foram bem na prova, o que me deixou satisfeito. Por exemplo, eu pulei o adjunto adverbial, né? Oh, meu Deus, tá. Deixa pra lá. Vamos falar de adjunto adverbial primeiro. Aqui a gente pode, sei lá, Eusébio é a cidade onde morei.
Perceba aqui, né? Aqui o onde, ele retoma sempre lugar, né? Eusébio, né? Eu morei na cidade de Eusébio, né? Então aqui esse onde, ele seria, no caso, um adjunto adverbial, né? Eu morei na cidade de Eusébio. Tá? E eu morei mesmo, né? Mas foi um tempinho atrás, tá? Falar da minha vida pessoal aqui. E aqui, né? Continuando, né, com aposto, né? No caso de aposto, esse é um caso de aposto referencial que eu falei para vocês. Aqui, sempre que esse o que ele pudesse ser substituído por isto, ele é um caso de um que de um pronome relativo que está exercendo a função de aposto, certo? Aqui é um aposto referencial, né? E todos foram bem na prova. E isto me deixou satisfeito, ou o que me deixou satisfeito, né? Então aqui a gente tem uma função de um pronome relativo de aposto, certo? E por fim, no caso particulares, a gente vai falar um pouquinho dos pronomes ubíquos atos, né? Que são o, as, a, os, as, me, te, se, vos, nos. E eles podem assumir a função de sujeito, né? Lembra que eu falei que eles só podiam assumir função de objeto, né? Mas tem um caso em que eles podem assumir a função de sujeito, né? De um verbo no infinitivo. Sempre quando há essa construção, né? Por exemplo, deixe-nos sair. Esse nos aqui, ele é sujeito do verbo sair, né? Porque quem vai sair, né? Nos, né? Nós, no caso. Deixa eu ver. Pode ter mais exemplo aqui. Deixaram-me ficar em casa. Deixaram quem ficar em casa? Eu, né? Sujeito aqui indeterminado, né? Deixaram-me ficar em casa. Sujeito do verbo deixar, né? Mas o verbo ficar, eu, né? Deixa eu ver. Verbo não, sujeito é o me, né? Eu. O sujeito está em primeira pessoa, no caso, mas não é eu, é o me, certo? O sujeito aqui é o me. Deixa eu ver. O que mais? Deixa eu ver. Mandei-o sentar. Eu mandei aqui no caso, né? O sentar. No caso, o está referenciando a uma pessoa da terceira pessoa por meio de um pronome oblíquo no que é o, né? Então, o o aqui, ele é o sujeito do verbo sentar. Certo? E é isso, galera. Praticamente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me mandar por WhatsApp, por Face. E mais lá pra frente, eu vou fazer um listão, né, de sintaxe para vocês. Né? Eu senti que se eu mandasse por cada aula só, de cada um isolado, ia ficar estranho, né? Aí eu decidi colocar tudo junto de uma vez para vocês, né? Eu vou preparar essa aula e a partir, acho que da próxima aula, acho que vocês já vão ter uma listinha para fazer, certo? E é isso. Um abraço para vocês. Cuidem-se.